Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, muito bem-vindos a mais um À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros ortográficos no seu título só para fazer a menção que é de propósito. Se bem que o À Conversa não é propriamente um erro, é uma escolha do autor, porque de facto aqui vai haver conversa, vamos conversar. E nesta edição, neste número 10, eu decidi, obviamente, trazer aqui um comediante. E pensei, o primeiro comediante a aparecer no À Conversa Com tem que ser o melhor comediante em Portugal. E o Ricardo Araújo Pereira não respondeu às minhas mensagens. Principalmente porque eu não tenho o número dele para lhes enviar as mensagens. Então disse, não é o primeiro, mas vai ser o segundo melhor comediante em Portugal. Não estava disponível. Tinha uma coisa marcada hoje, e então fui descendo na lista até encontrar o Pedro Neves. Pedro Neves, lá para baixo de 50 estava o Pedro Neves. E o Pedro Neves é o melhor comediante com um defeito na fala que eu conheço, de longe. De longe. Aliás, nós os dois, nós somos, este podcast é o paralímpico dos podcasts, porque mostrar aqui um tipo com defeito na fala, não é? Quase dava um início de uma anedota. Mostrava aqui um tipo de espinha de massa, entram num bar e quem vai preso é o Gago. É o Gago. O meu amigo, eu gosto de lhe chamar amigo, não sei se ele me chama tanto, mas eu chamo-lhe a ele. Porque, nas costas, às vezes, digo nas costas, quando ele não estava, digo o meu amigo, o meu amigo Pedro Neves, que eu já conheço há mais anos de coqueria também, mas pronto, é assim, o gajo não escolhe estas coisas, e é uma pessoa que se qualifica na perfeição para o rol de convidados deste À Conversa, porque isto é um podcast para pessoas que eu acho que são interessantes, e o Pedro Neves é uma pessoa muito interessante, não só pela sua história de vida, mas pelo aquilo que faz e que quer fazer. Pessoas divertidas, e sem dúvida, se ainda não tiveram com o Pedro Neves, é muito divertido, quer nos espetáculos, quer fora dos espetáculos. E é uma pessoa de sucesso, e eu vou aqui, depois podemos definir o que é sucesso para nós, mas é uma pessoa de sucesso em várias das áreas onde opera. E opera em muitas áreas muito interessantes, desde agora mais recentemente, não é mais recentemente, mas de novo, mais recentemente na área política, como candidato à Junta de Freguesia de São João da Madeira, assim, pau, está ali, o doutor Pedro Neves, candidato para ser o presidente da Junta, não, para ser o presidente da Junta, e no humor, onde tem, se não assistiram a um dos espetáculos dele, shame on you, porque é de facto espetacular. Na formação, onde já tivemos a oportunidade de partilhar formações, conversas, palcos, e portanto vai ser uma conversa de certeza muito, muito, muito interessante. Pedro Neves, queres fazer uma declaração? Nós temos aqui, éramos para convidar o teu oponente à Junta para dar aqui 2 minutos a cada um para fazerem uma declaração de abertura, mas ele não aceitou o meu convite, também porque eu não o fiz, e portanto queria-te convidar a ti a apresentar-te aqui à nossa audiência e a dizeres, assim muito rapidamente, quem é o Pedro Neves. ou então podes responder àquela pergunta que todos os comediantes gostam de ouvir na rua, que é, olha, conta-me uma piada. Conta-me uma piada. Conta-me uma piada. Você é o engraçado. Conta-me uma piada. Ou então ainda há outra, que é, olha, eu vou-lhe contar uma que você não sabe. Também é, a seguir ao conte-me uma piada, é aquela que tu ouves mais, que é, eu vou-lhe contar uma que você ainda não sabe. Isso é o que me dizem a mim sobre piadas com nome peixe. Eu tenho uma que o seu nome, você se calhar não ouviu esta. Olha, e nós até sabemos quem é que dizia sempre isso. Portanto, para a malta que nos está a acompanhar e está a ver, primeiro, boa noite e é assim, eu lamento que a vossa vida seja tão desinteressante que vão ocupar uma parte preciosa da noite a ouvir o que este gajo, com a maneira esquisita de falar, tem. Tem nome de Lota de Matosinhos, então, de produto da Lota de Matosinhos, que é peixe. Mas a apresentação que ele me fez parecia genericamente que era de outra pessoa que ele estava a falar e não necessariamente de mim. Eu sou um gajo que gosta de muitas cenas, que faz muitas cenas,
e que vivo muito feliz com isso, porque tenho o privilégio de fazer na vida aquilo que lhe dá muito gosto. Portanto, eu tenho um gosto enorme enquanto formador, enquanto facilitador de conteúdos. Eu sou muito feliz a fazer isso e a trabalhar com empresas e indústrias, fundamentalmente. Como também fui muito feliz em todo o tempo em que dei aulas em cursos profissionais, como também sou muito feliz em cima de um palco a fazer comédia. Eu continuo a adorar fazer comédia e se calhar por isso é que nesta medição de sucesso de comédia eu não o meço no número de likes, eu meço no número de vezes que o mesmo cliente me volta a comprar, estás a perceber? Portanto, e nas várias dimensões da minha vida e na política eu sempre fui muito feliz e sempre fui muito atento, muito preocupado, muito focado com a política local, com a política nacional e com a política internacional. Eu adoro política e sou daqueles que acredita profundamente que a política tem um papel central na qualidade de vida e no desenvolvimento das nações e das pessoas. Estive afastado da política ativamente um tempo, e agora voltei. Sim, e isso é que eu te ia perguntar. O que é que... Eu percebo e partilho do teu gosto, aliás, como tu sabes, eu partilho do teu gosto pela política enquanto atividade nobre que de facto tem um impacto tremendo na nossa vida, na minha, dos meus filhos, da minha comunidade, na das pessoas que me rodeiam, e portanto é uma atividade que eu acredito que tem tanto de nobre como de desrespeitada, quer pelas pessoas que a veem, quer pelas pessoas muitas vezes que as praticam também. E eu gostava de saber, como é que tu iniciaste de uma forma ativa na política e porquê é que paraste e porquê é que decidiste recomeçar novamente? Ou seja, qual é o teu processo de entrada? O que é que encontraste quando entraste? É mesmo assim tão mal como nós estávamos, como se ouve falar, aquelas tricas partidárias, é mesmo assim tão mal como às vezes as pessoas pensam de fora, ou não? E o que é que te fez depois deixar de estar ativamente nisso e porquê agora voltar? Sim, são muitas perguntas, eu vou tentar ser o mais sucinto possível na resposta a isso e ser muito claro e direto. Fazer muitas perguntas é defeito de coach. Não, vou tentar ser muito direto e muito frontal na resposta a isso. O que me leva à política com 17 anos, com 18 anos, é o grupo de amigos onde eu estou inserido. Eu com 18 anos, hoje o grau de informação é completamente diferente, a forma como a informação chega às pessoas é totalmente diferente, há muito mais informação e também há muito mais desinformação. Certo. Mas antigamente, tu aproximavas-te de um grupo de ideologia política porque o teu grupo de influência estava ligado a esse grupo. Certo. E, portanto, os meus melhores amigos estavam ligados, na altura, ao PSD, e eu começo a participar numas ações do PSD local, numas festas do PSD local, numas atividades de juventude, começo a achar piada aquilo, começo a me interessar por aquilo, começo a ter uma voz ativa e opinião naquilo, e portanto esta é a fase da paixão, do encantamento, do namoro, de tudo, e eu acho que isso acontece comigo como acontece com muita gente da nossa geração, que quando era puto se envolveu na política. Certo. Não é uma matriz ideológica no início que te define, tu não tens a maturidade necessária para saber lidar com isso. É muito raro, há meia dúzia de casos em que isso possa acontecer. O que acontece é o sentido de comunidade. Numa comunidade onde te sentes bem e onde vais sendo evangelizado de acordo com a doutrina desse grupo de pessoas. E foi o que me aconteceu. Certo. E eu, pouco tempo depois, ou com 24 ou 25 anos, ganhamos umas eleições, eu vou para o município trabalhar e depois de algum tempo eu estou já em órgãos nacionais e em órgãos distritais e vou-me envolvendo e vou começando a fazer parte da máquina. Certo. E isto é quase como tu perguntares a um jogador de futebol quando é que foi a última vez que ele se sentiu verdadeiramente feliz a jogar. Estás a ver? E o gajo vai dizer quando era puto num torneio qualquer, em que se calhar até perdeu e no fim faziam uma festa porque iam todos comer um cachorro e beber uma Coca-Cola. Certo. E eu a determinada altura, fruto da pressão, do impacto que a política já estava a ter na minha vida, daquilo que estava a ter,
eu senti que precisava de me distanciar daquilo tudo. Ok. A minha vida pessoal e profissional tinha tido reveses muito, muito impactantes na minha vida e muito fortes. Eu não estava com a melhor mood pessoal, eu não estava na melhor forma pessoal, e eu começava a não me identificar com uma série de coisas na política, e eu percebi-me da forma mais dura e violenta que pode haver, que nos outros partidos eu tinha adversários e no meu eu tinha inimigos. Porque verdadeiramente é no teu partido que te querem fazer a folha, não é no outro partido. Certo. No outro partido eventualmente querem-te ganhar eleições, estás a perceber? Certo. Mas tu não concorres diretamente com ninguém, não estás a fazer sombra a ninguém. Sim. E não é que eu estivesse a fazer, eu não sinto, o que eu começo é a deixar de compactuar. E na altura eu começo-me a centrar muito mais em mim, a focar muito mais em mim, a estudar ferramentas de desenvolvimento pessoal. Foi aí que nós nos conhecemos, em 2013, e eu começo a ter outro tipo de perspectiva face à minha vida, e comecei-me a desencantar com a política. E como eu nunca fui um gajo que fazia fretes, ou então tem que ser um frete que eu queira mesmo muito, eu disse, a melhor forma de eu poder estar bem agora é afastar-me disto. Porque eu durante muito tempo, o que eu entendi, isto é polémico, mas o que é um facto é que eu durante muito tempo, o que eu percebi na minha vida é que eu não tinha deixado de ser social-democrata, mas em determinada altura o meu partido tinha deixado de o ser. Certo. Percebe isto? Eu acho, genuinamente, que ao nível local, independentemente do cenário que esteja a acontecer, a minha matriz ideológica, que tem fundamento, que faz sentido, muito sentido para mim, pode ser colocada ao serviço das pessoas. E, portanto, o que me fez trazer à política agora foi, eu fiz aquele meu período de nojo, eu fiz o período de luto, eu afastei-me daquilo que me andava a infectar durante o tempo todo, tive tempo para ganhar mundo, para ganhar conhecimento, para me centrar, para ficar bem melhor, estás a perceber? Uhum. E surgiu uma oportunidade agora que vai dentro daquilo que eu defendo na política local e que me agrada verdadeiramente na política local. Mas sentes então que a matriz do partido está mais próxima da tua matriz, ou a minha pergunta é, a tua matriz ideológica podia servir a Junta de Freguesia de São João da Madeira como um independente, certo? Ou seja, se tu te candidatasses como independente, o presidente que iam ter era na mesma o Pedro Neves, não é? Não era outro. Então, porquê o PSD? Sentes que houve mais aproximação da matriz do PSD em São João da Madeira? Obviamente, estamos aqui a falar de política local. Tem que ver, porque tu repara, São João da Madeira, neste momento, tem uma candidatura que é suportada por 3 partidos. Certo. Ok? Portanto, esta flexibilidade que existe ao nível partidário manifestou-se de forma muito evidente. O cabeça de lista à Câmara Municipal de São João da Madeira, desta coligação PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, Certo. o cabeça de lista é do CDS, não é do PSD. Ok? E integra uma coligação. Por acaso, o candidato à Assembleia de Freguesia, que há de ser o presidente de Junta de Freguesia, é do PSD, militante do PSD, e funciona. Portanto, o partido, a determinada altura, a nível local, percebeu que a flexibilidade é fundamental para colocar em prática aquilo que é a sua ideologia e a marca que durante algum tempo deixou durante a cidade, e que foi uma marca muito positiva. Certo. Deixou de estar fechada em si e abriu-se. Esta abertura que acontece à população, esta abertura e esta necessidade de se ligar a mais pessoas, há de trazer resultados substancialmente diferentes. Eu acredito nisso e por isso é que eu estive disponível. Ok, bom. Só para dar nota aqui, que eu estou aqui com o meu telemóvel ao lado, porque temos aqui no grupo, na página, as pessoas podem colocar alguma questão, fazer algum comentário, e se não for demasiado parvo, eu até sou capaz de o ler aqui para nós. Se for mesmo muito parvo, aí leio de certeza. Exato.
Não, só para termos aqui noção de que podem intervir, quem nos estiver a ver pode ter aqui a oportunidade de, se quiser fazer aqui alguma pergunta ou intervir aqui. Passando aqui só muito levemente da política local para a política nacional, nós estamos, pelo menos para quem olha de fora, ou quase de fora para a política nacional, parece muito difícil nós vemos um partido diferente do PS ou com uma qualquer coligação com o PS em algum tipo de posição de governo durante os próximos tempos. Né? Pelo menos o que as sondagens nos indicam é que continuam quase na maioria absoluta e os partidos supostamente de direita todos juntos ainda não conseguiam fazer isso. Porquê que tu achas que isso acontece? Há um desencanto das pessoas com as ideias, vamos chamar de direita na sua generalidade, apesar de a Iniciativa Liberal não se identificar com esta direita, por assim dizer, mas o que é? A malta está mesmo assim tão contente com o PS? Fazem só sondagens a reformados e malta que trabalha para o Estado? Qual é a tua ideia sobre isto? Essa é uma pergunta muito interessante e eu não sei se vou conseguir responder isso de forma curta, mas vou tentar. A malta está farta de políticos. O que acontece verdadeiramente é que está farta de políticos. Certo. Porque sente, se o foco dos políticos a nível nacional estiverem fazer mal e prejudicar, eles estão a fazer a cena muito bem feita. Concordo. Mas isso não deveria fazer com que as pessoas quisessem alterar o que está e não manter o que está? Agora, a pergunta. Disse, isso não deveria querer fazer com que as pessoas alterassem o que está e não mantivessem o que está? Em parte, porque na realidade é que os partidos são fechados sobre si e as candidaturas e os rostos que aparecem para a Assembleia da República em pouco ou nada mudam. Os players principais da política nacional estão agarrados ao poder e não saem. António Costa é primeiro-ministro, mas já foi ministro, já foi deputado, já foi presidente de Câmara. Portanto, os rostos não mudam. Certo. Portanto, se isto não muda, se tu não abres caminho para a mudança, tu voltas a ter o tipo de resultado que estavas a ter. Isto é claro como água. E depois como é que tu compreendes? Como é que tu queres que as pessoas vão votar? Porque o que está aqui em causa não é um Partido Socialista estar a fazer tudo bem ou tudo mal. O que está em causa é que cada vez há mais pessoas a não saírem de casa para ir votar. Certo. E não parece haver muito interesse em que isso deixe de ser assim. Não há nenhum. Não é? Não parece haver muito interesse. Não há nenhum. A minha posição é altamente polémica, eu defendo isto há 20 anos. Sim. O voto em branco devia corresponder a uma cadeira em branco. Epá, não sei se uma cadeira em branco, mas pelo menos mas devia ser mais falado. Aquilo que se fala não. E não se fala dos votos em branco. Mais polémicos, chama-lhe o que tu quiseres, estou-me a borrifar. A minha opinião esta é uma opinião pessoal. Certo. Não é vinculativa a nenhum partido, a nada, é pessoal. Certo. Se o voto em branco correspondesse a cadeira vazia, e isto é tudo pelo método de D'Hondt, portanto, tu ias depois, era transversal a todas as bancadas partidárias, não é? Se calhar a malta começava a ter um bocadinho mais de cuidado com aquilo que anda a fazer no Parlamento. Não, mas como é que se consegue modificar? A pergunta é como é que se consegue modificar um sistema que beneficia os grandes partidos? Porque o método D'Hondt e os círculos eleitorais, da forma como estão desenhados, são benéficos para os grandes partidos, não é? A maior parte dos votos que estão assignados a partidos, principalmente em círculos que elegem poucos deputados, são todos perdidos, não é? Portanto, a Iniciativa Liberal, por exemplo, nas últimas eleições, esteve prestes a eleger, teve quase a conseguir eleger um deputado pelo Círculo do Porto. Como não conseguiu, aqueles, 50 mil votos foram para o galheiro, não é? E como a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PAN e etc. Portanto, há muitos votos aí perdidos no meio. E, não só isso, parece que também não há interesse, não só em modificar isso, porque, obviamente, os grandes partidos precisavam de se entender para modificar isso, e isso
é prejudicial para eles, para os resultados deles. E fazer com que mais pessoas votem também parece ser prejudicial para os interesses deles, não é? Porque quanto menos votam, parece que só votam aqueles que já iam votar neles, e já. Como é que se altera um sistema que parece corrompido a partir de dentro? Sim, trabalhando precisamente das questões micro para as questões macro. É com o poder local. Tu tens que mudar o poder local, tu tens que mudar os players do poder local, tu tens que trazer malta de novas gerações, tens que ter um equilíbrio entre pessoas que tenham muitos anos de experiência de política local, mas com muita malta nova. Tu tens que trazer para a política gente da sociedade civil que tenha experiência profissional, que saiba o valor de um salário, porque o que acontece na política nacional é que poucos dos intervenientes já tiveram empresas, já trabalharam nas empresas, já tiveram que pagar salários, já tiveram que pagar TSU, já tiveram que pagar IVA, já tiveram que pagar IRC, já tiveram que pagar uma série de coisas, nunca tiveram, foram parlamentares. A vida deles foi ser parlamentar. Certo. Essa especialização não resultou em grande coisa. Não, o que eu digo é, nas freguesias, sim, porque que há uma matriz, há uma frase quase comum nas freguesias do país que aqui não interessa o partido, o que interessa é a pessoa. Porque tu identificas, dentro das freguesias do nosso país, aquela pessoa que tem mais relevância numa área para depois concorrer e para poder fazer, para poder estar, porque toda a gente o conhece, toda a gente confia nele ou na família dele. Então, o que tu tens que fazer é começar no poder, começar a trabalhar primeiro e a quebrar a questão da corrupção no poder local. Porque ela também existe. Okay? Sim, claro. Se tu começas a ter bons autarcas, se tu começas a ter excelentes autarcas, se tu começas a ter listas nas freguesias de gente altamente empenhada em trabalhar para a causa e não servir-se da causa, estás a perceber? Porque eu sou candidato a uma junta muito sui generis. A malta que possa não saber, São João da Madeira é um concelho que é um retângulo de 4x2, do extremo norte ao extremo sul tem 4 km, de nascente a poente tem 2, e portanto... 177 rotundas entre... Isso, e só tem uma freguesia. E essa freguesia tem a dimensão do concelho. E portanto é uma freguesia muito sui generis aqui. E o que eu digo é, põe nas freguesias, para já começa a trabalhar de fundo e muito a sério a questão da corrupção e das más lideranças e má gestão nas freguesias e nas câmaras municipais. Sim. Se tu resolveres esse problema, tu começas a ter os da terra a sentirem a necessidade de ir votar, porque acreditam em projetos e acreditam em pessoas. Certo. E se eles vão votar aí, depois vão votar para o país. Porque isto vai ter que ir de... Certo. Então, vamos dizer que eu compro essa ideia, mas tu, enquanto Presidente da Junta, principalmente, eu não faço ideia se principalmente se não, mas o Presidente da Junta, que poder é que tem para alterar a vida das populações? Porque parece, às vezes, que o autarca, o próprio Presidente da Câmara, parece que tem muito pouco poder, porque diz, não veio o dinheiro do Estado e eu não posso fazer, parece que é só umas regrazinhas que ele tem, mas ele não consegue mesmo administrar nada. O que é que o Presidente da Junta consegue de facto fazer pelas pessoas? O Presidente de Junta tem que ter essencialmente duas coisas, e agora não te posso falar de uma junta como a de São João da Madeira, que é sui generis, mas ok. Uma junta genericamente. O Presidente de Junta tem que ter uma coisa que é fundamental para mim. Eu na minha vida só ambicionei 2 cargos políticos, eu já disse isso em 2010. Eu em 2010 fui participante da Cimeira da NATO em Lisboa. Na altura fizeram uma entrevista e perguntaram-me se eu tinha ambições políticas. Eu disse, eu tenho uma que já vou tarde, porque eu já tenho mais de 30 anos e portanto eu adorava ser diplomata, porque eu acho que a diplomacia ao nível económico e ao nível das grandes organizações e da ligação entre Estados funciona, mas funciona zero com as comunidades. Um embaixador não sabe estar com uma comunidade. Eles sabem ser filé mignon, não sabem ser porco no espeto. Não conseguem chegar às comunidades e ser próximos deles. Portanto, eu tinha uma ambição que,
como é de carreira, de facto, eu já tinha passado a idade e não dava para eu concorrer ou para estudar ou para me submeter a isso, e disse, a única coisa que me daria gosto, eventualmente, seria ser presidente da Junta de Freguesia de São João da Madeira. Porquê? Por causa do papel de proximidade com as pessoas. Se tu me perguntas o que é que eu gosto, e tu conheces-me há muitos anos, aquilo que eu gosto é de pessoas. Ok? E a premissa basilar de um candidato a um órgão autárquico é a ligação e conexão com as pessoas. As pessoas têm que sentir que se podem dirigir sem problemas a um presidente de junta ou a um presidente de Câmara e que são ouvidas. Ok. Há uma equipa preparada para responder. O que tu encontras nas outras freguesias que não são João da Madeira é que são as freguesias que têm um peso muito grande para eleger o presidente de Câmara. Porque tu tens que somar os votos das freguesias todas, certo. Não é? Todos os partidos apresentam candidaturas e depois nas freguesias mais votadas e nos outros e não sei o quê, quer dizer, se a maioria das freguesias foi comunista, o resultado será um presidente do Partido Comunista. Certo. E o que é que acontece muitas vezes? É que as freguesias que ganham de um partido que não sendo o partido de poder têm muita dificuldade de comunicação com o presidente do município que são de outro partido. Certo. Aqui a lógica é um bocadinho diferente. Tens uma freguesia e tens um presidente de Câmara. Porque é que eles não se hão de entender? Pá, eu não compreendo isto. Certo. Se tu me perguntas a mim, a única cena que eu não compreendo é que num retângulo de 4x2, onde há um município e onde há um presidente de freguesia, ok? No limite, imagina que o presidente era de um partido e o presidente da freguesia é de outro partido. Mas a área territorial é a mesma, funciona tudo igual, não há motivo nenhum para não acontecer, muito menos se forem os dois do mesmo partido. Certo. A minha questão tem a ver com quais são os poderes, ou seja, que é importante, primeiro tu gostas das pessoas, óbvio, que valorizas a proximidade com as pessoas, óbvio, mas quais são os teus poderes efetivos enquanto Presidente da Junta para resolver os problemas que as pessoas te vão ouvir? Ou tu vais servir uma espécie como um provedor que depois vai à Câmara representar esses interesses legítimos? Não, as coisas estão à partida muito bem divididas, ok? De facto, em São João da Madeira não há, por exemplo, a gestão dos cemitérios está com o município. Certo. Ok? Quando tu sabes que muitas das freguesias têm a seu cargo a gestão de cemitérios. Portanto, isto é um dos exemplos. Agora, o que pode haver aqui, pode haver e é fundamental que aconteça. Sim. O que pode haver e é fundamental que aconteça é uma delegação de competências. Certo. Acompanhada de verbas. Ok. Portanto, um presidente de Câmara tem que estar centrado nas questões fundamentais de desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do concelho, ao nível da inovação, ao nível da tecnologia, da ação social, da saúde, da educação, da cultura, mas depois tem que contar com as freguesias para as pequenas coisas. Okay. E tem que fazer essa delegação de competências, não só do ponto de vista administrativo e executivo, mas fazendo acompanhar isso das respectivas verbas para que isso possa acontecer. Senão as freguesias vão estar sempre limitadas. Certo, se não há verbas também não há competência, não é? Quer dizer... Isso é melhor. Sim. Olha, e então, nesta perspectiva, candidataste agora a Presidente da Junta de Freguesia porque o teu concorrente é um pulha, um safardana, um pelintra, um sacana da pior espécie, certo? Não, e é meu amigo há mais tempo que tu. Não, e é meu amigo há muito mais tempo que tu. Olha, tenho pena dele. Já estou com pena dele. Não. Ouve, vou-te dizer uma coisa. Sim. Fico muito, muito contente mesmo por ter como principal adversário, não tirando de mérito nenhum. Repara uma coisa, sempre que é apresentado um candidato à Assembleia de Freguesia nestas eleições, eu faço questão de enviar uma mensagem, ponto 1, pela coragem, ponto 2, pela disponibilidade e ponto 3, porque até agora só tenho visto boas pessoas. Certo. Esta é a questão. Eu só tenho visto boas pessoas.
Os candidatos à Assembleia de Freguesia só tenho a dizer bem de todos eles. E o Rodolfo é meu amigo. Olha, vou-te dizer, tu sabes que eu ando num processo de recuperação pós-Covid, de recuperação física. Portanto, a mulher do meu adversário é a minha PT. Também acredito que há aí um complô montado. Não haverá uma certa sabotagem. Para que eu em setembro só possa fazer campanha de cadeira de rodas. Não é? De repente vais chegar a setembro e vais dizer assim, pá, sinto-me cansado, parece que não consigo ir a lado nenhum. Eu ainda não estive com o Rodolfo Andrade, que é o meu adversário, que é o candidato pelo Partido Socialista. Ainda não estivemos presencialmente os dois, depois do anúncio das duas candidaturas. Já trocamos mensagens. Eu gosto mesmo muito do Rodolfo. Eu acho que o Rodolfo é um belíssimo quadro do Partido Socialista local. Temos formas de estar a forma de estar na política é muito semelhante, a forma de intervenção é muito diferente, de trabalho e de ação política, estás a perceber? Nós somos muito diferentes na forma e na atuação política. Eu acredito que o Rodolfo há de ter um projeto para a freguesia de São João da Madeira e eu tenho o meu. Se tu me perguntas onde é que eu acho que há diferença de mim para o Rodolfo, é na abrangência relativa à população e na flexibilidade comportamental. Eu sou mais flexível do que o Rodolfo. De resto, é meu amigo, vai continuar a ser meu amigo e isto é um sinal de esperança que volta àquela questão que tu colocavas atrás. Certo. Quando tu colocavas aquela tónica de que porque é que as pessoas não se aproximam mais da política e não querem ir votar, é porque não acontece isto, que é, eu neste momento devia estar a dizer cobras e lagartos daquilo que é a oposição, mas eu jamais o farei porque o gajo é meu amigo. Certo. E é um amigo que eu prezo, que eu estimo e a quem reconheço valor. Se eu acho que ele fará melhor o papel do que eu, acredito piamente que não. Se eu acho que ele terá a possibilidade de fazer tão diferente como eu e tão criativo como eu acredito que não. Mas tem uma belíssima índole, é de uma família que eu adoro e que eu respeito, e é um amigo que eu prezo e estimo muito, e vou estar com ele. E é isto que faz falta à política, as pessoas que assumam estas merdas de uma vez por todas, e que estejam bem com isso. Estás a perceber? Eu acho que há aqui, em jeito de encerramento deste tema da política, porque o nosso número de visualizações está a baixar a cada minuto que isto passa. Mas em jeito de encerramento, eu costumo dar muitas vezes este exemplo quando nós estamos em formação, e com certeza já me ouviste a falar disso, não é? Que parece, aquilo que nós vemos no Parlamento são pessoas que não se querem entender, não é? Porque quando eles falam, aquilo que nós vemos, não é? Aquilo que depois se passa, eles entendem-se e partilham, e muitos deles são amigos, etc. Mas aquilo que nós vemos parece que todas as pessoas começam a sua frase dizendo assim: o Soutor é um idiota, agora deixa-me dizer-lhe aquilo que vai funcionar, porque isso é uma asneirada que você está aí para dizer. E, portanto, e depois no final te perguntam, mas porquê é que não concorda comigo, não é? Porque parece que o discurso está mesmo feito para que não haja entendimento. Porque qualquer pessoa com 2 dedos eu nem digo de comunicação, 2 dedos de testa, dizer assim, qual é que será a melhor forma de eu convencer outras pessoas? É insultando-os e dizendo que eles são uns nabos para começar? Deixa-me lá experimentar outra forma. Mas não é isso que nós vemos, não é? Portanto, parece que lá eles não se querem entender. Portanto, é muito refrescante ver pessoas que dizem assim, não, este tipo também é muito porreiro e, pá, independentemente do que aconteça, acho que é uma pessoa porreira, e eu acho que faria diferente para melhor, obviamente. Senão não estás a candidatar. Eu vou ganhar. Estou completamente focado nisso, estou completamente comprometido com isso. Depois desta entrevista vais, isso não há hipótese. Não, estou a desenhar todo o caminho para isso e eu quero e vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ganhar. E até o dia das eleições eu vou acreditar que vou ganhar e vou fazer tudo para isso. Certo. Na eventualidade de eu não ganhar, no dia 26 eu vou dormir encantado da vida. Não vou ter problema nenhum em ter o Rodolfo a presidente de junta freguesia. Não. Certo. Agora, tenho a certeza que vais continuar a contribuir ativamente, como já o fazes, para o teu conselho, com as atividades como o Gargalhão e como todas as atividades que tu organizas para o conselho. Isso não tenho a mínima dúvida, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, exatamente.
Olha, e falando aqui no gargalhão, e pegando neste tópico habilmente lançado por mim para modificarmos o tema com um gancho que quase que ninguém percebeu, isto assim, Trivela, tipo trivela. que classe! Que classe! Pegando aqui no gargalhão, como é que surge esta cena da comédia? Tu sempre foste engraçado, aliás, tu sempre achaste que tinhas piada, ou a certa altura disseram-te tantas vezes que tu acreditaste? Como é que isto surgiu na tua vida? Foste à escola do humor, tiraste lá um curso de humor, de humorista, e disseste assim, agora o que é que dá? É pistoleiro comediante, não é? Exatamente, não, nada disso. Aliás, essa foi uma das coisas. A determinada altura eu usei na minha vida, se queria ter aquilo, nós falamos tantas vezes esta cena de informação, que é o empreguinho, estás a ver? Se eu queria continuar na Câmara e ser o senhor doutor da Câmara e lidar com as associações da cidade e com coisas, ou se queria ir à minha vida e fazer outro tipo de coisas. E eu abdiquei de muito para que isso acontecesse. Portanto, eu durante muito tempo era um engraçado grupo. Sim, eu vou para a faculdade e com a cena das tunas académicas, isto começa a disputar uma série de coisas mais engraçadas e que funcionavam em termos de piada. Aliás, não é troco de nada que alguns dos grandes comediantes do nosso país foram membros de tunas académicas. O Paulo Baldaia, o Tiago, o João Paulo Rodrigues, eu... Sim. Para quem não sabe, as tunas são um grupo de estudantes que se reúnem para partilha de apontamentos, estudar para os testes com bastante tempo de antecedência e, portanto, no fundo é um think tank que acontece dentro de uma faculdade. Para quem não está familiarizado com o quê? Também, obrigado por teres dito isso, porque de facto fazia... Esta chega foi uma boa. Não é que a malta às vezes pensa que são um grupo de bêbados que não sabem tocar, mas tocam na mesma, mas não são. Não são. Não. Agora são... Porque eu fiz parte da tuna, não sabia tocar e não tocava. Toma. Mas eu, quando veio o fenómeno do Levanta-te e Ri, eu na altura, eu vou dizer aqui uma coisa, mas é verdade. Eu na altura fazia danças de salão. Tu não sabes disso, não é? Estou-te a imaginar com aquela calcinha justa, aquele sapatinho assim polidinho mesmo. Que classe! Eu fazia danças de salão 2 vezes por semana. E o meu professor de danças de salão, que é polícia, é tudo bom. Um dia diz-me, vou-te levar a um sítio no Porto que tem umas noites de anedotas incríveis. E leva-me ao Púcaros, a Miragaia, à Ribeira. E eu vou, aquilo abarrotado de gente. Sim. E eu achei estranho ter um banco para me sentar. Achei estranho, meu, mas pensei, será que sabem que eu sou o doutor da Câmara? Doutor para o doutor Pedro Neves? E tenho um banco para eu me sentar? E o que é certo é que a meio da noite estava o Paulo Baldaia, que tu conheces muito bem, um amigo que nós temos, e eu sou chamado para fazer uma das minhas versões à guitarra e contar uma anedota. E aquela cena transformou a minha vida. E, portanto, desde maio de 2002 que eu nunca mais parei de fazer comédia na minha vida, independentemente das outras coisas que eu possa estar a fazer. Mas a minha profissão, onde eu trabalhei mais anos de forma ininterrupta, foi na comédia. E, portanto, foi assim que esta cena surgiu toda. Que maravilha. Olha, o nosso amigo em comum, Pedro Martins, diz-nos aqui no Facebook, danças de salão, acho que me vomitei um pouquinho. Só queria partilhar contigo este comentário bastante parvo. Eu só queria dizer que, para as pessoas lá em casa, eu não tenho Pedro Martins no meu telemóvel, eu tenho Pequeno Calhorda. Pequeno Calhorda, exatamente. Eu normalmente é Esquilinho que lhe trato. Esquilinho. Olha, e então, quando é que tu te percebeste que, aliás, tu nunca fizeste só vida da comédia, certo? Tu tiveste sempre outras atividades e tens e gostas e queres ter outras atividades. E
eu conheço outro, como tu referiste aí, o Baldaia, por exemplo, que também tem, além da comédia, também tem outras atividades. É possível ser-se só humorista em Portugal, a não ser, ou seja, tirando aqueles tipos, não é? Tirando os Ricardos Araújo Pereira, os Gatos Fedorentos, os Fernandos, os Rochas desta vida, é possível viver-se da comédia, o resto da malta, fazendo espetáculos em bares? É possível fazer isso ou, opá, tem sempre que ser um side gig, não é? Tem que sempre ser uma cena que nós fazemos outra coisa e também fazemos uma comédia? É possível viver só da comédia em Portugal. Ok? Isto depende da forma como tu chegas. Depende de quanto dinheiro precisas para viver, não é? Também é. Não, nem é por aí. É mais. É aquela história de. Quando eu digo que tive esta discussão com o Fernando Rocha de forma dura e intensa, como todas as discussões que se possam ter com o Fernando Rocha. Rocha é um gajo muito intenso, mas muito verdadeiro e muito frontal. E o Rocha dizia: ai, só tens 9.000 seguidores no Instagram. Um gajo como tu, com 19 anos de carreira, 9.000, são uma vergonha, todavia está com 40.000, um gajo com a tua qualidade. Como é que tu medes o teu sucesso? Como é que tu medes o teu sucesso? E eu mais uma vez lhe disse: o número de vezes que o mesmo cliente me volta a contratar. A questão é que quem me compra sabe exatamente o que está a comprar em termos de comédia e mais, sabe que está a funcionar para aquele que é o seu público. E no fim ficamos todos com a sensação de que a queca foi bem dada, porque nós estamos num formato em que a casa ganhou o suficiente para me pagar e incutiu no público vontade de ter mais daquilo para o futuro. Certo. E o mais daquilo não significa que seja sempre comigo. Certo. Eu nos últimos anos recuso-me a ir mais de 2 vezes por ano à mesma casa. E eu podia estar a ganhar muito mais dinheiro. Eu não vou porque eu não crio, não consigo estar a criar permanentemente coisas novas e eu tenho que dar aqui espaço suficiente para que o público apanhe aquilo que eu tenho de melhor e a novidade que eu tenho para apresentar. Certo. E portanto, se tu fizeres isto e fizeres isto muito bem, sim, tu podes viver da comédia em Portugal porque tu ganhas num espetáculo o que uma pessoa ganha a trabalhar 3 semanas ou 1 mês. Certo. Mas estamos a falar em espetáculos em bares, não estamos a falar de casinos, de teatros, não estamos a falar de grandes espetáculos, estamos a falar de vais ao Púcaros e depois vais a Braga ao não sei quê, vais ao Arde não sei que mais ali, ou seja, isto tem pequeninos espetáculos, não é? Pequeninos, às vezes são para 200 pessoas, se calhar, dependendo do tamanho do bar, mas com pequeninos espetáculos, tu consegues tirar muito mais rendimento do que se tiveres como quadro superior numa empresa neste momento. Sim, mas também em Portugal. Se for bom e te reconhecerem o talento. Certo. E como é que tu chegaste a ser bom? Tu sentes que houve uma grande evolução daquele tipo que fazia umas versões de música e contava umas anedotas para o Pedro Neves agora? O maior desafio foi encontrares eu ia encontrar um registro que a malta diga aquilo é Pedro Neves. Okay. Eu volto mais uma vez ao exemplo de Fernando Rocha. Tu ouves Fernando Rocha, não há dúvidas, pois não? Certo. É Rocha. E tu não encontras... Não, queira-se ou não, é Rocha. É Rocha. E tu não encontras no país ninguém tão bom como ele a fazer aquilo. Certo. Certíssimo. É Rocha. 5 estrelas. Tu ouves ou vês Ricardo Araújo Pereira. É Ricardo Araújo Pereira. Certo. Goste ou não encontras ninguém no país a fazer aquele registro. Bruno Nogueira. Goste ou não há ninguém a fazer aquele registro. Certo. Portanto, eles encontraram o que é comum a todos eles, é uma identidade. Sim. É uma identidade muito própria, que não tem a ver com reflexo, impacto, dimensão, escala. Tem a ver com identidade. Identidade deles, claro. E aquilo que eu demorei muito tempo a ter foi uma identidade. Eu demorei 8, 9 anos até criar uma identidade que se dissesse aquela cena é Pedro Neves. Estás a perceber? Certo. O meu grande desafio foi fazer um espetáculo numa noite em que tens 4 comediantes e não digam, olha, parecia o Rocha.
Olha aquele a tentar ser o João Seabra. Olha aquele a tentar fazer personagens como o Miguel Sete Datas. Olha aquele a tentar ser ator como o Oscar Branco. Olha aquele a tentar cantar como o Francisco Menezes. Olha aquele a tentar... Percebes? Certo. Não, tens esta cena que sou eu. E então onde é que foi o meu registro? Foi numa base muito grande de entertainment. Eu, mais do que comediante, eu sou um entertainer em palco. Certo. Ok? E depois eu fiz-me acompanhar de belíssimos músicos que me permitem ter liberdade para eu usar de um humor muito físico, eu tenho um humor muito físico, certo. E poder utilizar isso em benefício do meu espetáculo. E de escolher temas intemporais e fazer versões que têm uma história. Então o sucesso do meu espetáculo não é por ter versões, não é por ser musical, é porque eu conto a história toda que tu has de ouvir na música previamente ao público. E portanto, o meu sucesso surge da maturidade, ao fim de 8 ou 9 anos de palco, de correr o país todo, de atuar desde numa carrinha de caixa aberta a grandes palcos, mas foram 8 anos a levar ali no corpo. E a carrinha de caixa aberta foi agora durante o Covid. Claro, que era por causa do vírus não se espalhar. Portanto, foram 8 ou 9 anos para começar a encontrar um registro, 4 ou 5 anos para ganhar notoriedade dentro desse registro, e hoje, independentemente dos seguidores ou das visualizações ou whatever que tu possas pensar, certo, a malta que percebe de comédia e que consome comédia reconhece-me valor no género de comédia que eu faço. Certo. Pedro, e tu tiveste espetáculos daqueles em que tu contas uma piada e as pessoas fazem ouves assim uns grilinhos no final e cantas uma daquelas versões da música e depois no final as pessoas fazem? Não. E tiveste muitos no início ou continuas a ter? Não. Nunca houve assim aquele espetáculo que corresse eu tive um punhado de maus espetáculos na minha vida. Portanto, isto em mais de 1500, uma mão deles não é... Não é significativo. Não. Onde eu acho que teve o erro na contratação. Certo, porque tu fazes espetáculos, as pessoas podem não saber, mas tu fazes espetáculos não só em bares e em espetáculos de comédia, não é? Em que as pessoas vão lá para assistir a comédia, mas também fazes muitos espetáculos corporativos, não é? Em empresas, jantares de Natal, aniversários, etc. Muitos desses trabalhos, certo? Sim. E o que é que acontece? Nos de empresa eu tenho uma abordagem completamente diferente, como tu bem sabes, e portanto, estrategicamente eu preparo aquilo. Eu quando vou a um bar, eu não faço um briefing relativamente ao bar. Quando eu vou a uma empresa, eu tenho reuniões para departamentos de recursos humanos a saber com o que é que eu posso brincar, com quem é que eu posso brincar, o que é que está a acontecer na realidade da empresa. Percebes? Que é para eu chegar lá e eles perceberem, olha, aquele gajo está lá em cima, mas sabe umas coisas e, portanto, eu adapto muito o meu espetáculo. Os meus problemas nunca foram em espetáculos empresariais. Foram sempre em espetáculos ou de bares ou de aniversários comemorativos, estás a ver? Sim. E foram sempre por erro um deles foi por erro meu, e eu aprendi com isso, que é, eu quase sempre recuso atuar em casamentos, e portanto eu quando atuo em casamentos, eu tenho que ter um ou 2 briefings com os noivos, eles têm que fazer a cena exatamente como eu quero, senão eu não atuo, e não vou. E preparo isso com meio ano de antecedência, porque uma vez foi um casamento que tinha 400 convidados, ok? Em que tu chegas lá, dos 400 convidados, 420 estavam bêbados, porque até os funcionários da quinta estavam bêbados, era de uma empresa de som e aquele enfeite do centro de mesa era um megafone. Então, no momento em que eu vou atuar, está tudo.
E eu aí disse, a culpa não é deles, Não é? a culpa é minha que me sujeitei a isto. Estás a perceber? E, portanto, a questão às vezes é as pessoas não procurarem bem, não estudarem bem aquilo que estão a comprar. Certo. Tu não vais querer, porque tu queres comprar um Fernando Rocha para a tua empresa e tu depois vais dizer, não diga palavrões. Não contrates o Rocha, contrata outro qualquer. Claro. Faz trabalho de casa e vê quem é que tu compra. Portanto, no meu caso, os poucos espetáculos negativos que eu tive foram por erro de casting. Quem foram as tuas referências na comédia? Ou quem foram e quem continuam a ser as tuas referências enquanto comediante? Foram muitas. O Herman, sem dúvida. Sim, o Herman é uma referência para toda a gente. O Herman, sem dúvida. Com o país. Durante uns anos foi a referência do país. Para quem tem a nossa idade, ter crescido a ver aquele Herman de década de 80, 90, com tudo que era feito, e hoje mostras a miúdos e continua perfeitamente contemporâneo e continua a criar coisas incríveis. O Herman, sempre como grande referência. Depois tenho alguns que Eddie Murphy. Eddie Murphy. Diz-me lá que não sonhaste em vestir aquele fato laranja que ele usa naquele espetáculo, assim, aquele macacão, assim, Aquele macacão de cabedal era vermelho, ficas tu a saber. Pronto, A imagem é que não é melhor e parece de laranja. Na fita que eu tenho já está laranja. Sim, mas estás a ver, eu fui beber muito da expressividade e do humor físico. Sim. E da movimentação em palco que o Eddie Murphy tem. Certo. Estás a ver a forma como estou em palco, como eu falo, como eu ando de um lado para o outro, como eu faço as caras. Eu fui beber muito dessa inspiração. Certo. Depois tenho o Adam Sandler. Porque o Adam Sandler, em palco e em comédia, eu não diria que ele tem muita cena que eu tenho, vamos cá baixar o nível um bocadinho, que é eu tenho muito do que ele tem. Que é a história que termina com uma música completamente estúpida e absurda de uma cena qualquer, estás a perceber? E portanto, eu tenho essas referências cá, são grandes referências para mim, sem dúvida. Então, o humor em Portugal sempre teve aqui uma relação, pelo menos daquilo que me é dado a perceber. Eu gosto muito do humor, de consumir, principalmente. Tu tens curso, pá! Primeiro fazer. Eu tenho um curso, é verdade. Tu és um doutor do humor! Mas assim, entre nós os dois, eu sou o único que tem curso. É assim, só para dizer que eu sou o único certificado. Tu és o único certificado. Diploma, curso de comediante, pá! A verdade é que esses bares andam para aí a contratar comediantes não certificados que não têm o UEFA Pro e eu já tirei o meu nível 4 e a mim ninguém me dá valor, mas pronto, eu gosto muito de humor e em Portugal o grande programa de mostra de humoristas foi o Levanta-te e Ri, isso não há a mínima dúvida, certo? Foi o programa e o Piso em Pé nos últimos anos. Certo, e o Piso em Pé nos últimos anos, mas o Levanta-te e Ri foi um completo disruptivo daquilo que existia na altura e daquilo que havia na altura. Com a cena toda. Sim. E já muito antes disso, os Estados Unidos têm uma cultura de humor, uma cultura de stand-up comedy que é diferente daquilo que se faz em Portugal. Eu vejo poucos comediantes em Portugal a terem um estilo de stand-up comedy. Por exemplo, tu fazes uma coisa diferente de stand-up comedy, o Rocha faz uma coisa bastante diferente de stand-up comedy. Se calhar os miúdos novos agora, que os Pedros Teixeira da Mota, é que são capazes de ter assim, se calhar o Salvador, Martinha, se calhar um estilo mais próximo deste tipo de stand-up comedies, mas no Netflix tu vês aquilo pejado de especiais de comédia e são muito poucos os especiais de comédia de gajos portugueses e não temos aquela cultura de bar de comédia em que vamos só lá ouvir comediantes, há poucos. Tu vês isso, ou seja, como é que nós consumimos tanta comédia não portuguesa, mas depois temos dificuldade em consumir a portuguesa? Ou sou eu que estou a ouvir isto errado? Eu acho que estás errado.
Ok. Por acaso não concordo nada contigo. Então, foi a entrevista possível com Pedro Neves, muito obrigado. Não estou nada de acordo contigo. Porque já há cultura de comédia em Portugal. Ok? Portanto, tu tens circuitos de bares no nosso país que conseguem ter uma programação de comédia com a casa esgotada ao longo do ano todo. Vou dar um exemplo muito concreto. Em Penafiel tens um bar que é o Vaticano, que é no parque da cidade de Penafiel e que tem uma programação de luxo dentro da comédia há 3 anos. Mantém isso. E que funciona. E tinhas em Passos de Feira também, e tiveste em Paredes, e tinhas no Porto, o Poucas Estebanos, e captava e fidelizava públicos permanentemente. Há público de comédia. Se tu me dizes se há mercado para a stand-up americana, tipicamente americana em Portugal, haverá, mas isto é como tudo, é de nichos. Certo. Falaste, por exemplo, de alguns exemplos de Pedro Teixeira da Mota. O Boba Martinha, o Carlos Coutinho Vilhena. Eu não. Desligaste o teu microfone, mas ia mexer no microfone, pá. Aí o caraças. Estás-me a ouvir? Agora estou a ouvir, já não chego ao defeito na fala, não estragues o microfone, senão não vai bom. Vou-te falar de Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena, por exemplo. Altamente conhecidos para as novas gerações. Sim. No YouTube, nas redes sociais. Certo. Esgotam o Coliseu dos Recreios e o Coliseu do Porto 2 vezes por ano. Não aguentavam 40 minutos num bar. Num bar, pô. Qual é a diferença do Coliseu para o bar? Há uma premissa basilar. É mais décadas? Tu a um Coliseu levas aquele público que é absolutamente fiel a ti. Certo. Que gosta do que tu estás a fazer e nem sempre necessariamente pela comédia. Muitas vezes vais pela dimensão que tem e pelo efeito bola de neve, por uma série de coisas. Claro. Ok? Tu levas os teus. Certo. Num bar tens os esquisitos. Certo. Num bar tens a representatividade de todos. Eu já tive um desses dos grandes num bar onde eu fazia a curadoria artística para espetáculos de comédia. E quando ele veio para esse bar, foi belissimamente recebido e tratado. Teve um jantar divinal, como não se come em lado quase nenhum em Lisboa, a menos que pagues 2 salários mínimos por pessoa. E essa pessoa vira-se para mim e diz: a grande vantagem de vir para a província é que aqui tratam-nos de forma diferente. E eu ouvi aquilo, pronto, a cena da província, está certo, obrigado. Estás a mexer no microfone outra vez, pá, para de mexer no microfone. Eu não estou a mexer em nada. E o caralho. Está aí o Afonso. E o gajo, opá, veio provar, veio atuar. E o outro comediante, que também era um grande comediante nacional, ia fazer a segunda parte. E, portanto, o que fez a primeira parte, eu teria que fazer 20 minutos para aquecer o público. Como ele teve a discorrer durante todo o jantar sobre a sua genialidade e sobre o número de seguidores que tinha, pá, eu reduzi-me à minha insignificância. E quando cheguei ao bar, naquela noite, em vez de fazer 15 minutos, eu tenho que dar palco a quem é especialista. Eu disse: boa noite, minhas senhoras, convosco. E saí. Essa pessoa tinha que fazer 40 minutos de espetáculo. Essa pessoa tinha que fazer 40 minutos de espetáculo, fez 15. E saiu. E eu subo ao palco e fiz meia hora de preparação e de aquecimento do público para outro artista. E quando saí do palco, ele veio-se travar de razões comigo e disse: opá, eu peço desculpa, mas perante tamanho currículo e tamanha sapiência, eu achei que não devia estragar o trabalho que tu tinhas para apresentar às pessoas. Portanto, a premissa basilar da comédia para mim, meu amigo, da comédia, não é da stand-up, é da comédia, que é aquilo que eu faço, é colocar um sorriso na cara das pessoas. Se eu colocar um sorriso na cara das pessoas,
Se elas se divertirem e ao fim de 1h30 de espetáculo forem embora para casa melhores do que quando entraram naquela sala, naquele auditório, naquele bar, naquele casamento, naquele evento, cumpri a minha missão. E se calhar por isso é que ando aqui há 19 anos. Olha, e como é que tu geres esta questão do fazer rir, que é, vai haver tópicos que tu achas que fazem rir e outras pessoas acham que não, vai haver tópicos que se calhar não achas que fazem rir e se calhar há outras pessoas que acham super engraçados. Qual é o limite da comédia? Será que existem limites para a comédia ou quais são os teus limites na comédia? É mais isso. É mesmo mais isso. Não gosto de falar. Toda a gente gosta de colocar a cena dos limites da comédia. O limite da comédia é o limite que tu, enquanto comediante, estás disposto a impor, arcando com as consequências daquilo que tu dizes. Esse é que é o limite. Ou seja, o limite da comédia está invariavelmente naquilo que eu vou dizer. Agora, eu quando digo determinada coisa, ponto 1, tenho que estar consciente daquilo que estou a dizer, e ponto 2, tenho que estar disposto a arcar com as consequências daquilo que eu disse. Tenho que assumir 100% as minhas responsabilidades, não me vou vitimizar depois porque houve 1 milhão de pessoas a dizer mal daquilo que eu disse. Eu tive liberdade para o dizer. As pessoas têm a liberdade de dizer que não gostam. Certo. Desde que em ambos os casos não se viola o princípio fundamental da segurança e da segurança física e emocional do outro. Certo. Sendo que esta questão da segurança física é fácil de determinar se nós violamos a segurança física do outro. A segurança emocional muitas vezes é a arma utilizada. E aqui em Portugal, no humor, acho que ainda não aconteceu muito. Já aconteceu em algumas coisas culturais, não é? Uma espécie de uma cancel culture de algumas coisas, um pichamento de estátuas e assim uma série dessas coisas. Na comédia, no humor, parece que ainda não aconteceu muito, porque magoaram os meus sentimentos. E, portanto, esta pessoa nunca mais deveria poder fazer nada porque magoou os meus sentimentos. Como é que nós lidamos com isso? Não, tens aqui 2 coisas, que é... Repara uma coisa. Se tu dizes a uma pessoa que ela é uma merda, tu estás à espera de receber dessa pessoa e dos que o rodeiam flores. Não. Não está, não. O problema está em que há muita malta que a fazer comédia. Há muita malta que faz comédia não é para provocar gargalhada no outro. É para provocar isto. E essa cena pode ser crítica social, podes chamar o que tu quiseres, naquilo que é o meu léxico, naquilo que é a minha compreensão, isso não é comédia. Se não faz rir... Posso admirar a linha de raciocínio, posso apreciar a estupidez inerente àquilo que disse, posso até não colocar qualquer intenção na pessoa que esteve a dizer aquilo, que é, a pessoa disse aquilo só pela estupidez, não para ofender ninguém, mas também compreendo que haja do outro lado pessoas que não entendem isso e que reagem da forma como aquilo entrou dentro delas. Quando tu tens exposição pública e mediática, tu, se não queres ser incomodado, tens que ver o que é que dizes e o que é que escreves. Olha, eu não tenho grande problema. E nessa perspectiva, sendo tu, não tendo só exposição pública como humorista, mas tendo também agora como político ou putativo político no ativo, visto que vais ganhar, souberam aqui primeiro, não é? Nesta entrevista, que vais ganhar, visto que vais ganhar, tens essa exposição pública também, e como é que as ferramentas de desenvolvimento pessoal que tu foste encontrando ao longo do tempo e desenvolvendo ao longo do tempo te ajudaram ou não a lidar com todas estas coisas? Ajudaram imenso, porque eu, tendo consciência de uma série de ferramentas, tornei-me uma pessoa mais clara, mais consciente, mais congruente
mais capaz de lidar com as situações que me acontecem, de valorizar aquilo que tem que ser valorizado, de não me preocupar por um segundo com aquilo que eu não controlo, não domino e não faz sentido nenhum para mim, e fazendo de mim uma pessoa que parte muito mais para a ação, porque eu durante muito tempo na minha vida não saía do processo. Eu estava sempre azul, completamente azul, e portanto a partir do momento que eu comecei a dominar outro tipo de energias dominantes e que comecei a aceder a elas quando isso é importante para mim, e quando isso permitiu melhorar a minha comunicação comigo, isso permitiu-me ter resultados diferentes, e isso permitiu-me trabalhar e ligar e lidar e comunicar com outras pessoas de forma muito mais eficiente. Tu sentes que tu consegues estar nestas áreas, na política, no humor, na formação, por exemplo, nas empresas, como é que tu consegues navegar sem que haja a confusão entre os papéis? Ou seja, sem que uma empresa olhe e diga assim, este gajo diz umas caralhadas nos espetáculos, se calhar não vamos ter aqui a informação. Ou que as pessoas vejam como política, este gajo está metido ali na formação com aquelas empresas, isto se calhar não é bom. Ou seja, como é que tu consegues criar aqui uma ligação entre as áreas todas que faça sentido, que se mantenha a tua congruência e que faça sentido para quem está a ver? Ponto 1, esse é normalmente um problema que está nos outros e não está em mim. Uhum. O problema do político que não me quer porque eu sou comediante e a comédia não é digna de estar na política, é um problema que diz respeito aos políticos que pensam dessa forma. Ponto número 2, as empresas que normalmente dizem este não é um gajo que me venha facilitar conteúdos ou agregar valor, porque o que ele faz bem é espetáculos e então quando houver uma festa eu convido, é alguém que não se preocupou em perceber o meu histórico e aquilo que eu estou a fazer, e portanto isso é um problema que é mais dessa empresa do que meu. Certo. Ok? O que é que está a acontecer? É que quando confiam, normalmente avaliam. E como tu sabes, na área em que nós trabalhamos, nós não trabalhamos com microempresas nem com setores demasiado tradicionais. Certo. Eu nunca tive uma fábrica de sapatos a contratar-me para trabalhar ferramentas de desenvolvimento pessoal nessa empresa. Nós trabalhamos multinacionais, grandes empresas, que têm uma cultura que nem sempre é a cultura portuguesa, que têm um mindset muito mais vocacionado para os recursos humanos, para a saúde mental e para o equilíbrio emocional da empresa, e essas aí, conhecendo o meu trabalho, avaliam-no de forma extraordinariamente positiva e não têm problema nenhum em recusar. Eu tive uma grande empresa, uma multinacional com sede em Portugal, uma multinacional portuguesa, Sim. que me começa por confiar um trabalho de comédia corporativa, que da comédia corporativa passa para ações formativas com humor e que não teve problema nenhum em fazer uma carta de recomendação. E então, quando alguém levanta essa questão, eu só mostro, ponto 1, diz-me um comediante que tenha sido entrevistado em Hollywood para ABC, NBC, CBS, Fox e para os afiliados, que tenha sido entrevistado enquanto comediante e enquanto trainer que facilita ferramentas de desenvolvimento pessoais. E a partir do momento que eu tenho isso, eu tenho essa evidência, com uma pessoa que se duvidam dele, bem ou mal, ele teve a capacidade de vender 500 milhões de livros. Certo. Não é? Lá da entrevista que fizeste com o Jack Canfield, certo? Sim. Portanto, quando a malta vê isso e quando a malta começa a perceber que há 3 ou 4 empresas em Portugal que me confiaram determinadas coisas e que não só confiaram, não só avaliaram positivamente, como ainda recomendam, isto é um trabalho lento, é um trabalho gradual, mas as coisas nunca foram fáceis na minha vida. Entre serem fáceis e serem bem feitas, eu prefiro que sejam bem feitas. Quais foram os grandes momentos difíceis e como é que tu os transformaste em aprendizagens? E depois, se foi antes ou depois destas ferramentas de desenvolvimento pessoal? Os momentos mais difíceis da minha vida foram pré-desenvolvimento pessoal.
Foram entre janeiro de 2008 e final de 2010, quando a minha vida financeira e economicamente ruiu toda, fruto de uma burla que eu tive, e portanto, e de um negócio que não correu bem, e portanto a minha vida ruiu completamente, e eu tive não só muitas dificuldades que derivaram disso, ou que advieram daí, mas eu não tinha as ferramentas necessárias para lidar comigo e com elas de forma eficaz. Eu teria tido outro tipo de resultados se em 2008 eu já tivesse um Master em PNL, já tivesse, não tenho a menor dúvida. Certo. Menor dúvida disso. E o que é que esse momento te fez aprender sobre ti, sobre a vida, sobre as pessoas? Como é que utilizaste esse momento? Ou como é que continuas a utilizar? Não, para utilizar momentos que ressignificaram a minha vida, eu tive um período muito mau que foi esse. Os momentos que ressignificaram a minha vida e me fizeram pensar um bocadinho mais em mim e no meu núcleo familiar e prestar de forma diferente foram quando foi detectado um tumor maligno à Ana e ela teve que fazer uma intervenção cirúrgica no IPO, onde havia um grande grau de risco nessa cirurgia e as odds não eram nada favoráveis quanto à sobrevivência. Portanto, isso sim muda drasticamente a minha forma de ver a vida. E quando, repara uma coisa, a Ana entra para ser operada no dia 3 de agosto de 2016 e no dia 3 de setembro de 2016 o meu pai entra com tumor maligno na mesma unidade em que a Ana estava. E, portanto, eu passo a acompanhar os dois e o meu pai teve um processo violentíssimo, degenerativo, de um tumor metastizado das costelas ao joelho, uma pessoa nova com... e isso sim, isso foi duro. Isso foi duro. Isso foi a cena... A dureza vem aí, estás a perceber? E a aprendizagem que tive com isso. E, portanto, ainda que eu discuto muito, chateio muito... sou um resingão e não sei o quê, mas é sempre tudo muito temporário, porque depois, de repente, também de um momento para o outro, eu centro-me naquilo que é fundamental e passou e adormeço 45 minutos, já não me lembro do que foi. O que é que mudou na tua forma, provavelmente na tua forma de encarar a vida também, mas na tua ação diária resultante dessas experiências? Ou seja, modificou alguma coisa na tua rotina diária, tirando obviamente a logística que esse tipo de situações terá envolvido, mas além disso modificou a forma como tu fazias as coisas, os espetáculos que tu aceitavas, quantos espetáculos é que tu aceitavas, o que é que isso modificou? Sim, eu quando tive necessidade aceitava tudo. O facto de eu aceitar tudo porque eu precisava de meter comida na mesa, porque a cena estava muito brava mesmo, fez com que eu não tivesse tempo para me equilibrar e para estar a fazer espetáculos por prazer, eu estava a fazer espetáculos por necessidade. Certo. Isso é mau. Hoje não faço um porradão de espetáculos. Sim, mas no período em que a Ana, que é o teu pai, tiveram os tumores... O meu pai faleceu no dia 7 de janeiro de 2020, pré-pandemia. Okay? Portanto, na noite de 6 para 7 eu estava a fazer um espetáculo para uma empresa do ramo automóvel. Ramo automóvel do ramo das viaturas. Certo. E eram 3 da manhã quando eu acabei o espetáculo. E o meu cunhado liga-me a dizer: anda cá a casa porque o teu pai não está bem. E eu fui para casa e percebo que o meu pai não só não está bem, como está mesmo muito mal. Chamo os bombeiros para irmos diretos para o IPO e percebi que o meu pai não passava desse dia. E no IPO disseram-me que o meu pai não passava desse dia. E aquilo que fizeram foi, deram-me um quarto para eu estar com o meu pai e com a minha mãe e para estarmos até que ele deixasse de estar... connosco, e foi o que aconteceu às 5h29 da tarde, em que eu estava de mão dada com o meu pai e o meu pai faleceu. E eu nessa noite atuei. E fiz um espetáculo
e fiz um espetáculo, eu vou dizer porquê, porque quer o meu pai, quer o meu avô, o pai dele, o meu avô foi farmacêutico quase 60 anos, ou 65, o meu pai foi farmacêutico 48, e eu conheci o meu avô e o meu pai a deixarem a família pelo trabalho, porque antigamente tu não tinhas urgências hospitalares como tens agora, tinhas a farmácia de serviço. Certo. Quantas noites de Natal estávamos a jantar e o meu pai saía porque ia para a farmácia e depois vinha à meia-noite e o meu avô ficava a dormir na farmácia e depois ficava no ano novo, porque era a cada 5 dias, porque havia ali uma série de coisas. E o valor atribuído ao trabalho pela minha família tinha o valor de uma escritura. Eles valorizavam o trabalho e a família. E a melhor forma de eu homenagear o meu pai no dia em que ele resolve partir, em que ele teve que ir, eu acho que as pessoas também têm que ter dignidade na hora da partida, e ele teve, a melhor forma de o homenagear foi ir trabalhar nesse dia à noite. E como é que tu conseguiste, eu sei que foi provavelmente a melhor forma de homenagear, mas como é que tu tiveste, em que mindset é que tu tiveste que estar para tu conseguires fazer isso? Eu acho que foi pior para os meus músicos do que para mim. Honestamente, acho que foi pior para os meus músicos do que para mim. A única coisa que eu lhes disse no carro foi que mais do que nunca precisava da ajuda deles. E eu cheguei lá e atuei, e fiz bem o meu trabalho. E depois vinha sangrar por dentro, ia chorar no carro, ia fazer o que tinha que fazer, mas no momento em que trabalhei eu fiz o que tinha a fazer, que é fazer aquilo bem feito. Esse tipo de experiências modifica a forma como tu vês provavelmente o mundo e a vida, quer o falecimento do teu pai, quer a sobrevivência da Ana a estas hipóteses tão curtas também, não é? Com umas odds tão difíceis. E isso modificou a forma como tu trabalhas, os trabalhos que tu aceitas, o que é que isso alterou na tua dinâmica, mesmo com ela, familiar? Não, na dinâmica familiar não. Na dinâmica familiar não. Mas modificou, em mim provocou mudanças, obviamente. Tu repara uma coisa, se tu tens uma cirurgia da tua mulher amanhã, e as odds são mesmo muito negativas, e há uma probabilidade evidente de ela amanhã não abrir os olhos, tu questionas muita coisa na tua vida e tu vais ter que ter uma conversa muito séria. Certo. Nomeadamente sobre o que é que ela defende relativamente à educação dos filhos. Sobre como é que ela defende que seja a relação que tu queres ter com a parte da família dela. Sobre como ninguém quer ter essa conversa. Mas é fundamental e preponderante que tu a tenhas. Sim. Tivemos essa conversa. Depois disso foi só felicidade, amigo. Depois é ok, tudo se resolve. A grande diferença da minha vida é que, por maiores que sejam os problemas que hoje surjam, tudo se resolve. Já meti na cabeça uma coisa: se houver para a sopa do meu filho, para que ele possa estudar, para que não lhe falte uma consulta se ele tiver que ir ao médico, está tudo bem. E este período de Covid, que afetou toda a gente, mas toda a gente mais do que toda a gente, certo? Umas toda a gente ficaram mais afetados do que outras toda a gente. Primeiro porque houve umas que faleceram e essas ficaram logo assim mais afetadas já ficaram sem problemas de Covid. Em virtude de não estarem não falecidas. Mas as pessoas que não faleceram tiveram aqui vários problemas, principalmente quem está muito ligado à área da cultura e dos espetáculos, como tu, quem está muito ligado à área da formação, como nós, e quem está ligado à área da política, esses tiveram correios da vida, impecáveis. Como é que foi a gestão de todo este processo? O que é que alterou na forma de trabalhar, que tiveste que alterar? Como é que foi aqui o processo que se gerou? Foi mais, se é para falar de tristezas, vou-te explicar. A Fundação Carlos de Gulbenkian criou uma bolsa
de apoio aos artistas no primeiro confinamento. Pedia, e bem, evidências de cancelamento de espetáculos. Certo. Portanto, eu apresento um relatório dos espetáculos que estava a fazer, daquilo que tinha sido a minha carreira, da quantidade de espetáculos solidários que eu já tinha feito para causas, porque eu em 19 anos já fiz mais de 130 espetáculos solidários. Uhum. Apresento uma série de evidências das entidades a dizerem que, por causa do Covid, anularam o espetáculo. E, delicadamente, a Fundação Carlos de Gulbenkian respondeu-me: tudo muito bem, mas naquilo que é o nosso âmbito, o senhor não é um artista. É assim, não podemos dizer que eles estão errados. Também é assim, vamos Okay. ser sinceros, não é? Ponto 1. Ponto 2. A Secretaria de Estado de Turismo dava um apoio às empresas de eventos de 2.250 euros por empréstimo, que tu depois tinhas que devolver. Ok. Eu percebi que para me submeter àquele pedido eu tinha que cumprir determinado tipo de seguros, normas e coisas que eles pediam na plataforma do Registro do Turismo de Portugal, em que eu tinha que gastar 800. Portanto, como eu não tinha dinheiro... Bem, isto, pelas Estás a minhas ver. contas, quer dizer... Está a ver. Para receberes um empréstimo de 2.000 que vais ter que o pagar... Tens que gastar 800. Pronto. Isso pelas minhas contas é caro. Terceiro, apoiar cultura. Este ano patrocinam e bem. Basicamente o que eles fazem, traduzindo aquilo por miúdos, é pagam-te a produção de um evento para que tu o realizes. Pagam 90% das despesas elegíveis desse evento. Parece-me lindamente. Por exemplo, eu poderia preparar um gargalhão e apresentar um gargalhão. Certo. Eu tenho uma empresa que é produtora de eventos, tem formação e consultoria, certo? E tem animação turística. Portanto, são os 3 cais da minha empresa. Deixaram de fora dos cais elegíveis os produtores de eventos. Ok. Calma. O apoio à cultura, que te apoia à produção de um evento, deixou de fora os produtores de eventos. Isso parece... Espera. Mas tinha o CAI de designer e de arquiteto. Isso a mim parece-me não fazer sentido, mas eu não sou da área, se calhar, assim, também... Vou dar um exemplo, por acaso, a empresa do Fernando Rocha tinha um dos CAIs elegíveis para poder submeter essa medida. Por acaso houve empresas de outras pessoas que eu conheço que tinham um outro CAI que enquadrava lá. Mas num evento cultural, os produtores de eventos ficaram de fora. Faz todo sentido. Não, é assim, Pedro Neves, há uma coisa a que dá mérito, é a congruência pela incongruência das medidas. É que não há nenhuma que seja congruente, portanto esta também não poderia ser. Portanto, nessa perspectiva... Como é que a cena se aguentou até agora neste período todo? Sim. Porque felizmente não voltou a trabalhar a minha mulher. Certo. E com certeza não vai faltar, infelizmente. Não. Quer dizer, infelizmente. Já disse todos, não é? Eu não quero que ninguém morra, mas quero que a minha vida corra, não é? E não parece estar próximo de faltar trabalho à tua mulher. Dentro disso, o que eu comecei a fazer foi, a determinada altura, eu pensei como é que eu me preparo agora para que mal isto passe, eu possa estar um bocadinho adiantado e possa disparar, e é o que eu tenho andado a fazer. Ora, e diz-me uma coisa, tu tens feito daqueles espetáculos tipo drive-in, etc, não é? E num espetáculo no especial de um artista que eu sei que também conheces, o Bo Burnham, que tem um especial no Netflix, no Inside, ele faz lá uma alusão a fazer uma piada quando ninguém está a rir. Não é? Que é a ideia dele no espetáculo dele, não é? Ele está a fazer uma piada, mas não tem ali ninguém a rir-se. E como é que num espetáculo de drive-in, em que as pessoas estão dentro dos seus carros, vocês estão a fazer comédia, mas imagino que aquilo que obtêm do público, a não ser que eles buzinem sempre que se rirem de uma piada, é uma reação muito menor do que, quando as pessoas ali à vossa frente, não é? Não é muito menor, é diferente. Então?
ano passado, houve um espetáculo que fizeram com DJs na Alemanha em sistema drive-in. Certo. E essa notícia deu no telejornal. Quando essa notícia deu no telejornal, a minha ideia foi: vou criar um drive-in comedy fest. Certo. E mandei para 14 ou 15 câmaras municipais, onde eu conheço ou programadores culturais, ou presidentes de câmara, ou de vários partidos, todas as sensibilidades. Mandei para todos, inclusive é para a minha. Cheguei até também a mandar para uma grande empresa de superfícies comerciais, de hipermercados, porque eles têm uma cena fantástica que é estacionamento, Certo. para poder fazer isso lá. De todos eles, só o município de Águeda é que foi suficientemente maluco para embarcar nesta história. Certo. E fizeram-no muito bem feito. Pá, eu era para fazer aquilo tudo chave na mão, com meios técnicos incluídos e tudo. Eles não quiseram os meios técnicos, ainda bem, porque aquilo que eles fizeram seria muito melhor do que aquilo que eu tinha para fazer a esse nível. Certo. E fizeram um espetáculo ano passado e a cena correu bem. E este ano pediram 2 noites em vez de uma. E eu fiquei com a curadoria artística e com a parte dos artistas que iriam atuar e com as necessidades técnicas de palco para que aquilo acontecesse. O ano passado foi um bocadinho mais complexo para nós, comediantes, para o público não. Este ano foi confortável para todos. Porque nós, o ano passado, estávamos num palco onde não havia sistema de som. Porque tu falas para o microfone e ouve-se na emissora de rádio do carro. E isso é muito complexo. Então este ano conseguimos meter munição de palco a toda a volta para nos sentirmos confortáveis como se estivéssemos a atuar, estás a ver? Termos a reação. Portanto, começamos a educar o público logo no início do espetáculo. Quando a malta quiser bater palmas, buzina. Se for para... Eu faço uma pergunta. Quem é que já não sei quê, não sei quê, não sei quê? Ou alguém já esteve dentro de um carro neste parque de estacionamento, em vez de ser para ver este espetáculo, para fazer coisas bem mais interessantes? Se a resposta for sim, sinal de luz. Se a resposta for não, 4 piscas. Ok. Então tu começas a ter umas reações castiças. Havia malta que é que estava a fazer? Parava o carro e sentava-se no tejadilho do carro. E tu começas a criar uma interação que é diferente. Tu perguntas-me, mas isso é melhor do que qualquer espetáculo com o público à tua frente e com a interação que podes criar? Não, de todo. Mas alguma vez farias isto na tua vida? Não de todo. A pandemia trouxe-te uma cena diferente? Trouxe, funcionou, fizemos-lo bem e toda a gente que lá esteve curtiu a cena. E portanto, há reação. O público, eu tive stories, um monte de gente a partilhar stories, ouvi dentro do carro e a ver em ecrã gigante o que estávamos a fazer. Pá, foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito giro. Olha, e espetáculos pela internet? Fizeste algum? Tiveste algum tipo de espetáculos por Zoom? Tipo uma sala de Zoom e... Não, infelizmente fiz 4 ou 5. E então? Lá está a necessidade. A necessidade aguça o engenho. E depois recusei todos. Vou-te explicar. Mas queríamos aqui um momento, uma coisa é ter aqui uma palestra mais inspiradora e eu falar do meu caso enquanto estive infectado e de como é que lidei com isso nessa altura e como é que eu ainda continuava a criar algumas coisas de comédia. Isso é uma coisa. Certo. Outra coisa é dizer, faça um espetáculo de comédia. Sim. E tu tens 80 pessoas no ecrã, todas com níveis de internet diferentes, ok? Muitas sem ter o microfone desligado, a discutirem com o marido, com o cão, com a vizinha e com a prima, e tu ali, e tu assim mal. Não. Online para mim, não. É mais fácil dentro de um carro do que online, não é? Muito mais. Não, online para mim não faz sentido. Okay. Bom, como é que foi a tua experiência com a gripezinha? Com a gripezinha?
A gripezinha! A gripezinha. Não foi gripezinha para você. Não, foi do caraças. Então. Opá, não foi uma experiência agradável, não tanto pela experiência em si, enquanto estive infectado. Eu tive pá, repara uma coisa, eu tive 54 dias de isolamento. Porque no início... Que é ótimo para todas as outras pessoas, mas para ti deve ter sido chato. Não, repara, eu tive 54 dias de isolamento. A malta queixa-se de ficar 14 dias em casa. Eu tive 54. Tu agora ligas, atendem-te e tu marcas no início da pandemia. Eu juro-te que o número que te vou dizer é correto. Eu estava na cama com 3 telemóveis a ligar para os números para poder marcar o meu teste. Sim. E eu fiz mais de 700 chamadas até que me atendessem. Pois. Quando eu vou fazer o teste, porque eu vim infectado dos Estados Unidos, eu quando vim, já tinha dito para mim, estava a começar a fechar, estava a ficar muito bravo aqui na Europa e em Portugal também, e eu disse, pá, vou ficar uns dias em casa, de quarentena, não vá o diabo de celas. E eu reajo muito mal ao jet lag quando faço viagens longas. Sim. E normalmente, à vinda, no regresso, eu tenho que tirar um dia ou dois para eu equilibrar aqui o sono e para ficar porreiro. Pá, mas uma semana, 5 dias ali a dormir 20 horas e a só conseguir estar acordado 4. Não é muito normal. Não era muito normal. Entretanto, liga-me o Rocha e diz, amigo, eu estou infectado, vai ver a tua vida. Então eu vou ver, entre conseguir fazer o teste a Aveiro, a Santa Maria da Feira na altura, fazer não sei o quê, fazer não sei o que mais, bem, foi um pincel aquilo. Eu só tive alta a 14 de maio. Repara que eu vim infectado no dia 13 de março. E terás apanhado lá naquelas notas de $1 que se metem assim naquelas... Dentro da cueca da... Não, estava a pensar nas máquinas de vending, mas sim, também ouvi dizer... Chamam-se Google Bars. Google Bar. Terá sido na... O Google Girl. Essas notas de $1 eram todas desinfetadas individualmente? Eram assim. Eu vou-te dizer, eu acho que apanhei aquilo em Filadélfia. Em Filadélfia, há um filme que fala sobre apanhar coisas em Filadélfia. Chegamos lá, um fim do mundo de portugueses, todos juntos. E eles, it's a flu, isso é uma cena lá de Portugal. Não. Aqui eu sou enfermeira. Não, it's a flu. Tratas isso sem problema. Não, desinfeta, tá bom. E eu começo a ver o povo todo, tudo a comer do mesmo prato, eu ia dançar e eu caio assim, Portugal, não vai correr bem. E não correu. E não correu. E foi uma chatice. Foi grave, mas pior foram as sequelas que fiquei. Eu fiquei depois com a cena de o coração a não funcionar muito bem. O maior desafio está a ser esse. Eu não posso fazer a recuperação física pela via do cardio, porque os batimentos e disparo. Eu hoje tentei fazer um treino intervalado, estás a ver? Intensidade, tipo 30 segundos intensos, 10 segundos a descansar. E eu posso te dizer que fui dos 160 batimentos cardíacos aos 43. E tive que... Portanto, não dá, eu não posso fazer nada que tenha a ver com muito cardio. A minha recuperação é mais lenta, mais demorada, porque está a ser feita pela via da força, estás a ver? Certo. Treino de força, resolvendo isso. Acho que há um bico, acho que há um armário. Acho que os espetáculos dizem assim, mas que é pequeninos? Pedro Neves, e depois desta brincadeira toda, agora que parece que a malta está a deixar de ser idiota o suficiente para começarmos de facto a termos coisas em Portugal abertas e lidarmos com isto como gente grande, o que é que tu tens aí planeado para quando isto abrir e começar a disparar? Como é que está o gargalhão? Como é que estão aí espetáculos? Como é que estão estas coisas todas? Em pandemia, ficas a saber aqui em primeira mão
em pandemia houve aqui um coletivo de comediantes. Em pandemia não, agora, quando eu digo em pandemia, é neste processo de fevereiro até agora. Sim. Houve um coletivo de comediantes que se juntou para criar um projeto direcionado para a internet. Ok. Esse projeto vai ser lançado este sábado de manhã, à partida, e para já é em exclusivo na internet, mas é uma coisa que nos deu um prazer imenso, que fez com que a malta estivesse junta, empenhada em criar um formato de comédia diferente do que nós temos no nosso país, ou nós acreditamos que ele é muito diferente, porque tem a ver com sketches e tem a ver com coisas que são feitas de comédia para a internet, mas, por exemplo, vive de algumas coisas muito curiosas, que é cada um de nós é o realizador de um dos sketches, ou seja, tu nunca tens a mesma visão nem a mesma estética em todos os sketches que estás a fazer, porque é a visão daquele gajo que obrigatoriamente, por tudo o que ele representa, é um bocadinho diferente. E fazer as coisas muito bem feitas, com meios técnicos, com bons câmaras, com boa edição, com bom tratamento de cor, com bom áudio, portanto, a trabalharmos isto para que isto funcione, independentemente do público a que vai chegar, para que seja uma coisa da qual nós nos orgulhamos. Eu acho que isso vai ter um feedback muito interessante por parte do público, vai ter tudo, para todos os gostos, e portanto vai ser muito fixe. Paralelamente a isso, já há alguns espetáculos. Em outubro, por exemplo, temos um comedy club fantástico na cidade do Porto, que é uma sala no Super Boca Arena, que vai ter um clube de comédia e que vai funcionar lindamente. Eu sou dos primeiros a ir, é logo no dia 5, portanto isso vai acontecer. 7 de outubro, não é? 5 de outubro. No que diz respeito ao Gargalhão, estou a pensar muito seriamente em que moldes é que o Gargalhão passa a acontecer. O Gargalhão é uma marca minha e é de produção privada. Certo. Foi, até agora, sempre suportado pelo município. São João da Madeira, tivesse sido PSD, fosse do PS, começou com um executivo do PST, passou por um executivo do PS, e todos os executivos, desde a segunda edição do Gargalhão, compraram o festival. Ok. Em troca, ficam com toda a bilheteira do festival. Certo. Ok? Portanto, o que é que eu ganho relativamente ao facto de eu produzir um festival desta forma? Ganho a garantia de que eu não estou com a pressão de vender bilhetes para saber que vou pagar aos artistas. Claro. Portanto, os cachês estão garantidos e é com essa base que eu vendo, ficando uma margem muito redutora para aquilo que é a minha produção e o meu trabalho. Certo. Eu não sei o que é que vai acontecer no dia 26 de setembro. E, portanto, se acontecer que eu seja, como eu espero, desejo e estou a trabalhar para isso, presidente de Junta de Freguesia de São João da Madeira... Sabes o que é que vai acontecer? Que vais ganhar. Portanto, acontecendo isso, o que depois vai acontecer é que estratégia que eu tenho para o Gargalhão, como é que ele é possível e de que forma é que ele acontece. Sim, pode dar-se aí o início de um conflito de interesse chato. Não é chato, é o que é. É o que é, certo? É. E, portanto, eu faço enquanto empresário, por minha conta em risco, estás a perceber? Ponto final. Ou, que é a única hipótese eventualmente, ou ele deixa de ser possível nos moldes em que tem sido até agora. Certo. E, portanto, eu só depois de 26 de setembro é que penso no Gargalhão deste ano. Ok. Tu preferias não fazer o Gargalhão, mas ser Presidente da Junta, ou não ser Presidente da Junta, mas fazer sempre o Gargalhão? Estás a colocar duas coisas que não são comparáveis. Estás a colocar uma coisa para o Gargalhão ad eterno, porque é sempre o Gargalhão. Sempre o Gargalhão. Presidente de Junta é temporário. Não é nada, nunca mais ninguém te tira daí. Depois de entrar, estás maluco. A malta vai ficar apaixonada, vai ser daqueles gajos velhinhos aí.
uma das grandes coisas que se mudou na lei a nível nacional foi a limitação de mandatos, à qual eu sou totalmente favorável. Certo. Totalmente favorável. Só voltando à política um bocadinho, nessa questão da limitação de mandatos, há basicamente duas correntes de opinião, não é? Que há pessoas que acham que a limitação de mandatos vai impedir que se crie um status quo vigente que mantenha sempre os mesmos lá, não é? E, portanto, a limitação de mandatos obriga à mudança de personagens. Por outro lado, há outras pessoas que dizem que o facto de haver uma limitação de mandatos, por exemplo, no México, causa que a malta num mandato roube tudo quando puder. Que assim, já sabe que não vai ser eleito no outro, portanto tem que ser neste, tem que desmifrar a cena toda. E também há quem diga que isso pode limitar que as pessoas competentes continuem no cargo quando toda a gente gostava, a pessoa era competente, não era corrupta, a malta queria que ele continuasse. Eu percebo isso, mas isso tem a ver com a gestão de expectativa. Okay? E com o tipo de projeto que tu estás a fazer. O grande problema da política, acima da limitação de mandatos, okay? Se não há limitação de mandatos, a minha profissão é político. Certo. E ser político não é profissão. É um tempo da tua vida que tu dedicas e vais ser remunerado por isso. Uhum. Mas ser político é um tempo de vida que tu suspendes a tua atividade. No meu universo, o que faz sentido é eu despendo de parte da minha atividade profissional, eu despendo de parte da minha atividade pessoal, familiar, relacional, de amigos, whatever, certo, para me dedicar em parte a uma causa muito nobre que é a causa social e pública. Ok. Nessa perspectiva, só. E nessa perspectiva não devias ser muito melhor remunerado? Porque uma coisa é dizer, a minha profissão é político e, portanto, eu ganho aquilo que ganho, mas esta é a minha profissão. Outra coisa é, eu vou suspender a minha atividade para ir ter esta atividade de causa social. Tu nem sempre és obrigado a suspender a tua atividade. Tu tens, em montes de municípios do nosso país, vereadores a meio tempo. E sabes o que é que acontece? Sabes o que é que acontece na maioria dos casos, que nunca vejo isso? Então, eles estão a trabalhar a tempo inteiro e estão a receber metade. Está bem, não digo o contrário, mas estou a dizer por princípio. Eu não estou a dizer que depois não existem casos que tudo isso. Para mim, da remuneração tem a ver com uma coisa fundamental: meritocracia. Certo. Meritocracia. E não há. A função pública não estimula a meritocracia em lado nenhum. Estás a perceber? Vou explicar. No ensino. A melhor forma de explicar isto é no ensino. Como é que tu queres atingir a excelência se tu retiraste o excelente das notas dos alunos? Como é que tu queres atingir a excelência nos professores se há cotas para o número de muito bom na avaliação dos professores? E em que, curiosamente ou não, o diretor do departamento leva sempre o bom. Portanto, se tu tens tenho muito bom, se tu tens um muito bom por departamento e o diretor do departamento trata da avaliação dos colegas abaixo dele no departamento, quem é que achas que leva muito bom? Certo, mas isso estamos a falar aqui de duas coisas diferentes. Sobre essa, agora és tu que estás errado e vou-te já dizer porquê. E agora a entrevista não vai acabar até eu te dizer porquê que tu estás redondamente errado, não é só um bocadinho. Redondamente. Não. Primeiro, obviamente a função pública não promove, da forma como está estruturada agora, não promove a meritocracia. Mas no caso específico de autarcas ou de parlamentares, por exemplo, estamos a falar de pessoas que, tirando os casos em que a malta faz ali uma manigância, às vezes a bem, não é? Estes vereadores, estavas a dizer que são vereadores a tempo inteiro, mas só recebem metade. Estamos a falar de pessoas que muitas vezes são altamente qualificadas, quadros altamente qualificados, que no mercado de trabalho iriam receber um salário anual de 50 mil euros para cima, não é? Ou 60 mil euros para cima, ou 100 mil euros para cima, já para não falar no mercado internacional, e que dizem, então, durante 4 anos eu estou disponível para ser deputado, eu estou disponível para ser ministro, eu estou disponível para ser secretário de Estado. Se nós queremos atrair essas pessoas para esses cargos governativos
autarcas, pessoas Não consegues porque só há duas motivações hoje em dia para esse tipo de cargos, a par de meia dúzia, e eu acredito que há mais de meia dúzia. Sim, há sempre mais de meia dúzia. Há alguns que os move mesmo é o interesse local e nacional, e o que os move mesmo é a possibilidade de poderem ter um contributo positivo para mudar o país. Certo. Ou a sua localidade ou a sua freguesia. Eu não tenho a menor dúvida que há esses. Certo. Tirando isto, eu acredito que só há dois motivos para muita gente se associar à política. Mas nessa perspectiva, sim. Poder e ego. Certo. Mas nessa perspectiva, não deveriam ser então mais bem remunerados para conseguirmos ter mais destas pessoas? Porque uma coisa é eu dizer assim... há muito empresário que não está disposto a pagar o preço. É tu tens empresas, tens muitos empresários nas cidades que têm mais funcionários do que o executivo tem para a cidade toda. Certo, com certeza que sim, claro. O município de São João da Madeira tem eventualmente entre 250 e 350 funcionários. Certo. E tu tens fábricas com 800, 900 funcionários. Certo. O município de São João da Madeira tem um orçamento de alguns milhões e tu tens fábricas na nossa zona com orçamentos de 120 milhões de faturação ao ano. Certo. O que é que motiva? Essa pessoa está a gerir 120 milhões na sua empresa, faz as coisas da forma que entende, cria riqueza e trabalha com os seus colaboradores, porque é que se vai chatear? Ora, nem mais. Porquê é que se vai chatear? Portanto, só há dois motivos que levam uma pessoa desta neste momento face à realidade que existe salarial. 3. Ou é uma causa visceral, cultural, de desejo de deixar uma marca na cidade. Certo. Ou é poder, porque sendo um autarca tem acesso a poder. Sim. Tu és um autarca de São João da Madeira, passas a fazer parte do grupo de autarcas da área metropolitana do Porto e da Associação de Municípios Portugueses e dos autarcas sociais-democratas ou socialistas ou o que é que seja. Ou é pelo poder ou é por ego. E normalmente quando é por ego está associado ou à primeira ou à segunda. Ou ambas as três, não é? Portanto, daí o meu ponto que se calhar a remuneração devia ser uma coisa que pensava. E eu, na perspectiva de atrair essas pessoas também. Se bem que uma cultura mais vocacionada para o serviço público também ajudava. Mas isso só consegues com medidas de longo prazo que nunca ninguém teve coragem política para as assumir. Para uma coisa. A educação devia ser uma medida transversal a mandatos e partidos. Certo. Ok? Portanto, tem que haver um pacto de regime, se tu lhe quiseres chamar, para a educação a 20 anos. Sim, mas não há nem sequer a 4 anos, quanto mais a 20. Não há dentro do mesmo governo. Tu tens agora no mindset dos partidos que ganham as eleições nacionais é acabarem com aquilo que foi feito pelos anteriores. Claro. Então, se foi bom, se foi mau, é acabar com o que foi feito. A malta quer acabar com aquilo que foi feito. Porquê? Porque não era nosso. Porque eu agora é que sei como é que é. Certo. Aquela perspectiva que estávamos a falar, às vezes, da meritocracia, da distribuição dali dos excelentes, aquilo é uma ferramenta que eu vejo que o princípio está certo, tem sido muito mal utilizado. Qual é o princípio daquilo? O princípio dessa avaliação, que te obriga a ter só X excelentes, só X muito bons, só X bons e uns maus, ou fracos, ou seja lá qual for a denominação que é numa organização, não são todos bons. Estatisticamente é impossível serem todos bons. É impossível serem todos muito bons. É impossível serem todos excelentes. E o que é que acontece em muitas das organizações? O tipo que dá essa avaliação não quer chatices com ninguém. E, portanto, dá a todos excelentes porque, pronto, somos todos muito bons, trabalhamos todos para a equipa e está tudo porreiro. E o que é que isso normalmente faz? Com que ninguém cresça.
Porque o tipo que de facto é excelente não tem incentivo para ser melhor porque recebe excelente como os outros. E o tipo que é mau já recebe excelente porque é que ele há de fazer melhor quando já recebe excelente. Ora, qual é o problema quando se aplica uma medida deste género? Tu dizes assim, só podes ter um muito bom, porque estatisticamente nós tivemos a ver e aqui não dá para ter mais do que esse muito bom. Se tu aplicas isso de forma cega, dizes, pronto, então eu vou ser o muito bom, temos estes 2 gajos que são os meus amigos que vão ser os bons, os outros vão ser todos maus. E aí voltamos ao mesmo esquema, que é ninguém cresce. Porque é uma questão de compadria, não é? Tu és amigo do gajo ou não és amigo do gajo? A educação não é essa, é que é tudo mediano. Pronto. Então, mas qual é o intuito? O intuito desta ferramenta é pôr a pessoa que faz a avaliação de facto a pensar nas performances das diferentes pessoas. E quando a ferramenta é bem aplicada, o intuito, eu estou a dizer o pressuposto, não estou a dizer da aplicação, estou a dizer o pressuposto de quem inventou esta cena, era esse, é pôr a pessoa mesmo a pensar qual é a performance destas pessoas aqui. E quais são aqueles que têm mesmo uma performance boa, muito boa, excelente ou má. Para depois podermos ajudar todos esses. E quando isso é feito, tu podes de facto dar excelente a toda a gente. Vais ter que justificar muito bem porque é que estás a dar mais um excelente do que a média. Porque se a média diz que tu tens 2 excelentes e tu dizes, não, na minha equipa eu tenho 3 ou 4 ou 5, então justifica-me bem isso. E quando a malta começa a pensar, mas espera aí, eu vou ter que justificar esta cena, se calhar não. E quando a ferramenta é bem aplicada, ela teria de facto um potencial de crescimento nas organizações espetaculares. Normalmente não é bem aplicada e, portanto, ou é tudo médio, ou é tudo bom, ou é tudo correr à mesma coisa. É como se não existisse essa ferramenta. Só que a malta recebe piores notas. Eu acho que não é um problema, aliás, que na maior parte das vezes não é um problema da ferramenta, é da aplicação de quem está a aplicar a ferramenta. As ferramentas em si não são boas nem más, não é? Podem ser ou adequadas ou desadequadas. Exatamente. Tal e qual. Pedro Neves, para despedida, diz-me qual é a tua promessa para os paroquianos de São João da Madeira? Paroquianos é muito bom. Não estás a concorrer. Não estás a concorrer a essa questão da Não. Para os fregueses, faz favor. Exatamente, para os fregueses. O que é que tu vais prometer aos fregueses que quando no dia 20 tens de começar a falar assim? Sabes que é assim que os políticos falam. Fregueses, eu vos digo. Tem que ser sempre assim. Olha, não te vou falar ainda de nenhuma das medidas do meu programa que está a ser feito, está a ser construído e que vai ser incrível. Vou-te dizer uma coisa que eu acho que é o mais importante nesta fase de todas, que é, há uma certeza que a malta tem no dia 27 de setembro, que é o dia a seguir às eleições, na segunda-feira a seguir às eleições, e que vai ter a mesma certeza daqui a 4 anos, é que eu sou exatamente o mesmo gajo. As pessoas que votarem em mim sabem exatamente o que é que estão a comprar. Por causa da exposição que eu tenho, porque já me conhecem da vida associativa da cidade, da quantidade de instituições às quais eu já estive ligado, ou aquelas em que eu apoiei, a facilidade com que têm em aceder a mim e estar comigo. Portanto, eu vou ser sempre este gajo, carregado de defeitos, mas com a virtude de adorar pessoas e de ser muito fácil de estar com pessoas e trabalhar para elas. É isto. Isso é uma promessa mesmo. Fabuloso. E com isto encerramos com chave. Queres falar de mais alguma coisa? Queres dizer mais alguma coisa? Está tudo bem, meu querido. Então com isto encerramos esta conversa com Pedro Neves. Foi o melhor conversa que eu fiz hoje. De longe. Espero que a malta que nos tenha acompanhado aqui no Facebook tenha gostado. Se não gostaram, é um problema exclusivamente deles, porque eu pessoalmente gostei e como eu faço principalmente estas conversas para mim, dou-vos ao privilégio de estarem a assistir às tuas conversas. Eu vou falar com o meu amigo Pedro Neves. Tenho saudades de estarmos os dois num barco a navegar pelo Douro. Vais ter que explicar que não éramos nós dois sozinhos. Não é ninguém. Olha, mas se eu soubesse que tinha andado nas danças de salão, se calhar éramos. Eu sei lá. Eu e o Pedro Neves já tivemos o prazer de colaborar em alguns projetos. Um deles foi
nos projetos com uma empresa, a Douro Azul, nos barcos no Douro, em que tivemos ali um projeto de formação e de humor, que correu muito bem e que eu gostei muito também. E tinha saudades destas conversas e de falar contigo, especialmente por esta capacidade que eu admiro mesmo em ti e que eu cultivo em mim, de nós conseguimos falar de um tema importante, sério, interessante, com a mesma intensidade com que falamos de uma parvoíce inacreditavelmente engraçada. E eu acho que é isto que tu trazes à formação, que é absolutamente espetacular. Acho que é isto que tu trazes e vais trazer à política de uma forma ativa a partir do dia 27, quando fores empossado. Não sei quem é que vai empossar, mas espero que tu gostes. Quando fores empossado no dia 27, peço desculpa, não consegui evitar isto. Quando fores empossado, acho que é o que vais trazer também ao cargo de Presidente da Junta, esta capacidade de lidarmos com coisas sérias de uma forma leve e de lidarmos com as coisas leves de uma forma séria e intensa também. Portanto, muito sucesso para esta tua empreitada com os teus fregueses e em breve nos reuniremos, desta vez com uma picanha ou alguma coisa assim também de trincar, que algo que estimule a nossa conversa. Estimule o palato, pelo menos. Um abraço, meu querido. Fica bem. Até logo. Foi um prazer. Beijinhos. Até logo. Beijinhos à Ana, ao Afonso, a toda a gente aí. Até logo.